Olá, boa tarde. Hoje nós vamos estar falando sobre dificuldades financeiras novamente, né? Saúde saudável, financeiro saudável. E nós vamos estar falando com a Aruan, que já está chegando para conversar conosco, é economista. Deixa eu ver aqui. Paula Ferreira, psicanalista integrativa. Também proprietária da Atualizar Gestão em Treinamentos e trabalho com essa área da saúde mental e da saúde emocional das pessoas na vida e no trabalho. A Aruan está entrando para nós batermos um papo. Conseguiu aí, Aruan? Boa tarde. Você me ouve bem? Estou conseguindo te ouvir, sim. Você me ouve? Perfeito, te ouço muito bem e você me enxerga bem também. Também consigo te ouvir e te ver. Ah, legal, Vamos pô. ver. Então tá ótimo. Começar a tentar me centralizar um pouco mais aqui na câmera. Estou ficando melhor, cada dia estou começando a ficar melhor nessa situação. Eu não tenho tipo para galã de televisão, então eu tenho que ir quebrando o galho de vez em quando. O importante é passarmos as informações, a gente levar conhecimento, receber conhecimento das pessoas, isso que é importante. Sem E nós vamos se dúvida. adaptando, né? Vamos adaptando com as informações aí, vamos com a tecnologia. Claro, aprendendo cada vez mais e sempre. Exatamente. Como é que tá as coisas por aí na sua terra? Aqui tá tudo bem. Não choveu hoje, felizmente. Só caiu um avião, mas tudo bem. É verdade. Que susto, hein? Só caiu um avião, que susto. Do céu também cai avião ultimamente, não só chuva, né? É Aruã, verdade. Mas pelo menos tá. Era algo que não se esperava, né? Caiu lá na Marquês de São Vicente e fez um estrago mais ou menos grande na área lá. Tá, até agora está interditada. entendi. Tá. Bom, infelizmente, né? Tem situações que acontecem que a gente não espera. Não dá para prever Não tudo, dá para né? prever. Você ficar É, preparado, viu? Agora, exatamente. O que a gente consegue prever são situações financeiras na nossa vida, desde que a gente tenha uma mente leve para ter um bolso saudável. Você concorda, Aruã? só que, infelizmente, hoje em dia, em função da situação financeira das pessoas, isso está deteriorando muito a saúde mental. E você deve perceber isso no seu grupo de trabalho aí e tudo mais, né? Com Sabe? certeza. Então, é algo que a gente tem que ajudar de alguma forma. E o que a gente vai fazer aqui hoje é simplesmente colocar algumas ideias e falar para as pessoas que estiverem conosco aplicarem essas ideias para poder ter um bolso saudável e diminuir o problema nas mentes, né? Tá? Exatamente. Concordo com você, porque como que o controle financeiro pode contribuir, né, para uma vida mais saudável e um bem-estar? E quando você não está emocionalmente bem, com a saúde mental atribuída, com situações de estresse, ansiedade e outros transtornos, você acaba não conseguindo pensar direito e você não consegue tomar as melhores Sem decisões. dúvida. E eu concordo que o cenário que nós estamos vivendo traz muitas situações de desgastes e de vontades, Claro, principalmente de desejos, porque vontade eu tenho várias. claro. Agora, os desejos que eu tenho que alimentar, eu preciso ter controle das minhas vontades, dos meus desejos. Eu tenho que saber lidar com as minhas necessidades e com as minhas vontades. Isso. Entretanto, as minhas vontades sempre vão estar falando mais alto, e se eu não tenho controle emocional, é onde eu não tenho saúde mental boa, e o meu bolso também, referente à minha saúde financeira, também não fica saudável. Com Como que certeza. nós lidamos com isso, né? Então, a gente trouxe o Aruan, que é economista, nós já trabalhamos há muitos anos juntos, né, Aruan? Já fazemos vários trabalhos em conjunto, em parceria, e hoje nós vamos dividir um pouco trazer
um pouco de conforto e algumas diretrizes para quem está ouvindo, para quem está seguindo na nossa live, para entender um pouquinho mais de como melhorar a sua saúde mental e ter um bolso leve também. Então, Vamos lá. é para na realidade a ideia aqui é a gente dar alguns conceitos, fazer alguns comentários de como você pode fazer com que o seu bolso seja saudável, tá? E eu queria colocar em primeiro lugar o seguinte: alguns conceitos básicos. O primeiro deles, uma sequência deles, aqui são vários. O que não é registrado não é percebido. O que não é percebido não é entendido. O que não é entendido não é monitorado. O que não é monitorado não é gerido. E o que não é gerido não é planejado. Tá? Em linhas bem simples, esses são os conceitos que servem de base para uma boa educação financeira. E nós vamos falar um pouquinho do que é educação financeira. E o ponto principal que nós devemos ter em mente é o seguinte: o dinheiro tem que ser o nosso escravo e não nós sermos escravo dele. Tá? O dinheiro tem que fazer aquilo que nós queremos que ele faça para nós. Não fazer com que ele tome conta da nossa vida e automaticamente impeça que a gente tenha uma qualidade de vida boa. Ele tem que ser um instrumento. Ele tem que nos dar condições de fazer aquilo que nós queremos e também aquilo que nós precisamos. E a educação financeira, na realidade, é uma forma de você lidar melhor com o seu dinheiro, com o seu rico dinheirinho. Você fazer com que ele tenha um uso eficiente, tá? Eficiente e eficaz. Como é que você faz isso? Primeira coisa que você tem que entender, que você tem que considerar o seu rico dinheirinho é o seguinte: ele é para ser usado para pagar as contas do seu dia a dia e para te dar uma folga para que você consiga planejar alguma coisa a mais, sabe? Não é para ficar falando, puxa vida, agora eu preciso cobrir o cartão de crédito, agora eu preciso cobrir a conta corrente, agora... Não, não, não. Você tem que entender como é que você gasta o seu rico dinheirinho e como é que você faz isso. Existem alguns conceitos importantes. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: todos nós temos despesas consideradas variáveis. O que são essas despesas variáveis? É a conta da água, é a conta da luz, é a conta do telefone. São contas que variam de um mês para o outro. Tá? Essas são as contas variáveis. Contas fixas são aquelas que não mudam. É a prestação do carro, é o aluguel, é o IPTU. Essas contas, elas permanecem com valor inalterado ao longo de um período muito longo. Tá? Conhecido isso, entendido o que é despesa variável, o que é despesa fixa, você tem que estabelecer quais são aquelas que são prioritárias. Pagar um plano de saúde, por exemplo, é importante. É uma despesa fixa. Ela é importante, então ela tem prioridade sobre outras despesas fixas. Pagar um telefone, a conta do telefone, ela é uma despesa variável. Só que você tem condições de avaliar se aquilo é importante ou não, comparado com outras despesas variáveis que você tenha que fazer. Tá? Outro ponto importante numa educação financeira de qualidade: o que é necessidade, o que é desejo? Necessidade é aquilo que você precisa para o seu dia a dia. Já o desejo é aquilo que você gostaria de ter no seu dia a dia, mas não é uma condição necessária para o seu dia a dia. Por exemplo, num caso de uma saúde mental, que é o que você atua, Ana, ter a consulta com você é importante, sabe? A pessoa tem que avaliar isso em função daquilo que a sua consulta representa para ela. E ela tem que definir em que ponto essa despesa tem que entrar na vida dela. Então, esse é um ponto importante. Considerado tudo isso, o planejamento de tudo que você gasta é importante. Você tem que fazer isso. Você tem que saber aonde que o seu dinheiro está indo. Porque de onde ele está vindo, você sabe. Você tem a
base dele. É o seu emprego, é o seu negócio, é o seu é aquilo que você faz para ganhar dinheiro. Então você tem lá de onde ele vem. E para onde ele vai? Para onde ele vai? Para que o que você paga com ele, sabe? E a partir daí você toma decisões sobre cada tipo de despesa, a despesa fixa e as despesas variáveis. E trabalha no sentido de fazer com que essas despesas caibam dentro da caixinha chamado receita, tá? É isso mesmo. E nós temos uma crise financeira que afeta todos os aspectos da vida da pessoa, né? Recentemente, tem uma pesquisa que está sendo mostrada que 52% das pessoas afirmam sentir estresse com relação às finanças. 52% da população brasileira. E 70% da população brasileira afirma que problemas financeiros afetam a sua saúde mental. Então, nós temos 52% que sentem estresse em relação à situação financeira que já está bagunçada e 70% afirmam problemas financeiros que afetam a sua condição mental. Quer dizer, é um problema grave, é um problema que está aumentando a cada dia. As pessoas não estão sabendo lidar com as situações da sua necessidade em relação à sua vontade. Porque tem muitos atrativos sociais que estão tirando a atenção das pessoas, e eu quero também aquilo, e eu quero a todo custo, e aí o ego fala muito mais alto, e ele quer alimentar aquele ego, e ele vai adquirindo todos aqueles bens materiais, esquecendo que ele precisa fazer um planejamento para ver se realmente ele tem condição de pagar. E primeiro, antes disso, se realmente ele tem necessidade daquele bem. Perfeito, exatamente. Agora, esse planejamento, uma vez que você entendeu o que é despesa fixa, o que é despesa variável, como que elas se comportam, próximo passo é montar uma planilha de Excel, onde você coloca todos os valores e vê como é que eles se comportam. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essa planilha, já que tá tudo lá escrito, tá tudo lá mostrado, valor por valor, mês a mês, vai se reunir com a sua família, se for uma família, vai se reunir com o seu namorado, a sua namorada, ou enfim, com alguém, com quem estiver participando do seu orçamento, para discutir em conjunto, de uma forma madura, de uma forma objetiva,